Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador. A nossa saudação nessa noite aos que conosco estão aqui, aos amados irmãos, e também aqueles que pela transmissão poderão nos acompanhar. O salmista Davi, ele aprendeu a importância de aguardar, de esperar por uma resposta de Deus mediante uma situação muito complicada, muito horrível que ele estava vivendo, e ele descreve isso no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O nosso Deus, ele é um Deus que tem ouvidos atentos, ele ouve o nosso clamor quando nós por ele clamamos. E o salmista diz que Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos. E aí ele vai descrever mais alguma coisa tão impressionante na vida dele, como um novo cântico. E em consideração a isto, o salmista chegou à seguinte conclusão, diante do que Deus havia efetuado, realizado, procedido para com ele: que Deus é um Deus não apenas de que ele pudesse expressar, ó Deus, tu és um Deus de maravilhas. Ele vai além disso no versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los, aliás, se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Tanto as maravilhas quanto os pensamentos do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Altíssimo. Ok, estou dizendo isto porque nós fomos abençoados pelo Senhor com o resultado que o irmão Eurípides, lá de Ribeirão Preto, estava aguardando a respeito da questão da próstata dele, problema de próstata que ele começou a ter, muito severo, rígido. Pensava até na possibilidade de que, através dos exames necessários que seriam feitos, poderia ser comprovado que ele estivesse com um tumor maligno. Mas, para a glória e honra do Deus bendito, a irmã Inês comunicou nessa semana, fizeram o exame, deu apenas que ele está com prostatite, que é um termo genérico, geral, comum, usado para designar ou indicar uma inflamação ou infecção da próstata. O interessante é que essa prostatite tem duas espécies: aquela que aparece repentina e subitamente, que é a prostatite aguda, ou também tem aquela prostatite crônica, que permanece dormente por meses e até mesmo anos sem causar sintomas. Eu não tenho ideia de qual é a dele, mas há essa possibilidade da pessoa ser acometida da prostatite crônica. Ela é dormente por meses, anos, até que ela venha a se manifestar. Mas nós damos graças ao Senhor, reconhecendo mais uma das muitas maravilhas que Deus tem operado para conosco. Você também pode ter essa reflexão, ter essa condição com você. Deus é o Deus de muitas maravilhas. Eu já experimentei, eu já fui alguém alcançado pelas muitas maravilhas
do Senhor. Não é algo que foi apenas no momento, na vida de Davi, algo isolado. É algo que até hoje o nosso Deus continua agindo e trazendo e realizando os seus feitos de maravilhas, de milagres e de tudo quanto é louvável. Amém? Que bom que temos um Deus que nos socorre, que nos consola, que nos conforta, que cuida de nós. Hoje a oração vai ser um tanto diferente daquela que estávamos fazendo. Agora já podemos dar graças. Estávamos orando para que o irmão Eurípides tivesse a paz do Senhor. E agora então, Deus, no direcionamento da conclusão dessa fase, desse momento na vida do irmão Eurípides. Os nossos dias estão contados com o Senhor. Eu sei que a idade base, né, dá a impressão que tem uma idade base, né, a duração da nossa vida é de 70 anos. Passou disso, se alguns pela sua robustez chegam, Salmo 90, né, a 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira, passa rapidamente. Mas poder encerrar os dias em boa velhice é algo abençoador, não é? Honra teu pai e tua mãe para que vivas muito, tenha uma boa velhice. Eu já estou por 3 anos de entrar nesse rol, né, de começar o planejamento, o desenvolvimento da boa velhice. Eu sempre almejei esse momento, uma qualidade de vida, e espero que Deus me conceda. Essa semana eu fiquei um pouco atordoado, né? Meu rim deu aquele grito de desespero que de vez em quando acontece. É possível que eu tenha cálculos, não sei o que eles estão calculando, mas eu já estou calculando eliminá-los, né? Não é à toa que, não é em vão que eu tomei a admoestação de ter bem próximo a mim a planta que ajuda muito, transformando cálculos em areia, dissolvendo, né? Explodindo. Né? Sou muito grato por aquela preciosa senhora, já falecida, Dona Nália, quando eu padecia no início da década de 90, e ela começou a frequentar a igreja e Deus a usou para que trouxesse ao meu conhecimento a planta comumente conhecida por cana da Índia. Tomei, estou bem melhor, porque a dor, ela começa assim, discreta, parecendo qualquer coisa menos o que a gente acaba depois tendo que enfrentar, uma cólica renal. Eu tenho um conhecido que a última dele, ele rolava no chão. Imagina a pessoa, um tamanho, algo muito severo, muito agressivo, levando a pessoa ao desespero. A última minha foi em 1991, que por lá ela fique. Amém? Vamos, eu vou convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Eu era um jovem de 23 anos, pregando em 1 aos Tessalonicenses, pregando nessa porção da palavra, lá no início da década de 1990. Aquela época em que eu lia que o rei Josias começou a reinar com 25 anos, e meu sonho era chegar a 25 anos. Como eu almejava chegar ao aniversário de 25 anos. Aliás, é o aniversário da Esther esse ano. Vai fazer 25 anos. E naquela época era o meu sonho com 23, não via a hora de fazer 25. É que porque providencialmente estaria mais perto, né, de conhecer a futura companheira. Minha querida. Ela está aqui bem pertinho. Ameaçando dar um grande sorriso que não teve como segurar e escapou. Já até convidei para a gente, depois do culto, ir dar uma voltinha na praça. Ó. Não inventa coisa, irmão Felipe comprou flores, não adiciona mais coisa aí, já é uma intenção. Ontem nós fomos comer um lanche à noite, né, depois da reunião aqui, e eu fiquei imaginando
Começamos em 2, estamos apenas em 2, né? A fase. Enquanto não chegam os netinhos. Vamos lá então para a leitura. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao versículo 18. Nós estamos tratando de um encontro nos ares. Vamos nos manter nos ares por alguns momentos, talvez até a semana que vem a gente saia desse lugar que um dia chegaremos para nunca mais desgrudarmos do Salvador, o Senhor Jesus. Estaremos com Ele, né? Mas Paulo prepara muito bem os Tessalonicenses nesse assunto, e também nós recebemos muita compreensão sobre um assunto que não foi mencionado profeticamente nos dias do Velho Testamento. Este assunto foi apresentado pela primeira vez. Não estou dizendo da ressurreição, não, mas estou dizendo do arrebatamento. As profecias do Velho Testamento não mencionavam o arrebatamento. O apóstolo Paulo, na inspiração, na revelação dada por Deus a ele, atinente ao mistério que envolvia a igreja, os gentios também fazendo parte do povo de Deus, e Paulo então tratando na carta aos Tessalonicenses, e olha porque ele estava impedido de ir lá para uma comunicação pessoal. Então a primeira vez que Paulo faz uso de uma carta foi para a igreja de Tessalônica, a igreja que ele havia estabelecido, ele, Silas, Silvano e Timóteo. Paulo fez questão de usar o nome Paulo porque era o nome grego dele, de edificação da cidadania romana. Nada acontece por acaso, não é? Até essa cidadania que Paulo recebera, esse título de cidadão romano, haveria ele de usá-lo para a glória de Deus, amém? Glorificar Deus através desse título que ele tivera. Por isso tornou-se quem ele foi, né? Apóstolo, pregador e doutor dos gentios. Eu dou sempre esse tempo para você localizar o texto, para a gente ficar juntos, mas juntos verdadeiramente, né? Você em pé aí, eu em pé aqui. Quem da transmissão quiser ficar em pé, fique também. Paulo aqui vai falar da vinda do Senhor, vai falar da ressurreição dos que já partiram para a eternidade, e ele começa no versículo 13, falando a respeito de algo importante para eles. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem o devido conhecimento, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós quem? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Veja bem, ele fala da vinda de Cristo, é o primeiro estágio. Ele vem nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, aí Paulo vai concluir aqui o finalzinho do capítulo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Deus abençoe a porção lida da palavra aos nossos corações. Oremos. Deus bendito, nós temos aprendido da palavra do Senhor, que nós podemos e devemos regozijarmos no Senhor. Há um povo que o Senhor desafia, ordena
ao regozijo os justos, pois aos retos convém o louvor. O louvor trabalha conosco aquela consideração daquilo que, vindo da parte do Senhor a ser realizada, mostra-se em favor de quem e por quem o Senhor algo faz. Um motivo para estarmos louvando, bendizendo ao Senhor. Louvai ao Senhor. O salmista fala que devemos louvá-lo pela excelência da grandeza do Senhor, que devemos louvá-lo pelos atos poderosos do Senhor. E ele também menciona instrumentos usados nesta manifestação de estarmos perante o Senhor, louvando, reconhecendo que Tu és o Deus de muitas maravilhas. E uma delas é o fato de estarmos aqui hoje à noite, reunidos neste lugar. Reunidos, ó Deus, prestando culto ao Senhor. Na obra, no agir, na direção do Espírito Santo do Senhor. Te louvamos, Deus, aguardamos por um tempo uma resposta do Senhor para com a saúde do irmão Eurípides. O Senhor está trazendo livramento, Deus. Nos alegrou, mas qualquer resposta que o Senhor trouxesse, entenderíamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem um socorro bem presente na angústia, que o Senhor cuida dos seus. Nos alegramos e que o irmão Eurípides possa expressar toda a sua gratidão, todo o seu reconhecimento. O Senhor tem sido bondoso para com ele, para com a sua família. Tu és o Deus que nós podemos provar e veremos que o Senhor é bom. Um Deus de bondade. Pai bendito, também oramos pelo momento do ensino hoje à noite. Ilumina-nos, ó Deus, nos dê compreensão, interesse, que este assunto possamos ter todo o entusiasmo possível e compreendendo que trata-se sobre um acontecimento que estamos aguardando um pouquinho de tempo, tudo se tornar realidade. Oramos também, ó Deus, se alguém dos que se encontram nos ouvindo, vendo, recebendo a pregação, não tem Jesus como Senhor e Salvador. Toque, Deus, confirma a Tua obra, Pai. Nós oramos também pelo lar da irmã Rosângela, filha doente, clamamos o Senhor. Irmã Cláudia, temos orado, Deus, também a família enlutada da irmã Isaura, que partiu para estar com o Senhor. Oramos por estes, Deus. Confirma a Tua obra, Deus, obra de salvação, de edificação espiritual. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Ainda que o apóstolo Paulo venha neste texto, nesta porção que nós estamos estudando, que tanto nos empolga, quando ele chega no versículo 15, né? 16. Mais ainda no versículo 17, quando ele fala que os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas ele não começa falando sobre arrebatamento, mas ele começa falando no tocante à volta de Cristo, algo que iria produzir, trazer
vir de encontro à necessidade mais urgente, mais impactante para com a igreja em Tessalônica. Eles queriam resposta a respeito, porque aguardando a volta de Cristo, Cristo ainda não tinha voltado, e entes queridos deles, dos Tessalonicenses, haviam morrido. E aí, e estes? E quando Jesus voltar? E eles? Já partiram para a eternidade. Então Paulo usa até a expressão: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ele vai fazer uma comunicação inédita na palavra de Deus, que muito também nos interessa. Biblicamente falando, tudo que a Bíblia registra está documentado a respeito do futuro, daquilo que diz respeito ao nosso conhecimento. Deus quer que tenhamos conhecimento. Deus não quer pessoas ignorantes. Os seguidores de Jesus são pessoas com as quais Deus trata pela palavra, levando todo o conhecimento. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Deus que conhece a nossa estrutura, o nosso ser. Somos pó. Ele conhece. Ele nos conhece. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos o quê? Pó. Estou dizendo Deus maravilhoso, por quê? Esse Deus que nos conhece, Ele coloca diante de nós, da parte dEle, com todo cuidado e precisão, exatamente nos acercando dos seus cuidados, do conhecimento daquilo que é necessário para vivermos a vida espiritual, enquanto estamos no que chamamos breve preparação para a eternidade. Ele coloca a palavra dele, a obra de fé da palavra dele e a obra do Espírito Santo. Que bênção, não é? Que bênção! A mesma obra para com os Tessalonicenses. Paulo, quando por lá chegou pregando o Evangelho, houve uma obra de fé que Paulo vai falar. A igreja foi estabelecida com a pregação do apóstolo Paulo, foi estabelecida pelo poder do Espírito Santo. Para que a pessoa chegue a nítida, clara concepção de ideia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Tal pessoa precisa, em primeiro lugar, não estou ainda na mensagem, se você quer marcar os pontos da mensagem, daqui a pouco eu dou direcionamento para você. A fé vem de onde? Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por isso que, quando alguém começa a envolver-se com este livro, com a palavra de Deus, começando pela leitura, devoção, estudo, o Espírito Santo entrando em ação, é Ele quem convence. Evangelho de João 16, 8, convence do pecado, do juízo e da justiça. O pregador é apenas o instrumento, a obra toda de Deus. Que maravilha, que bênção. E Deus, quando se mostra no intento de que alguém dele conheça a verdade, a palavra dele é a verdade, amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Então, quando eu volto para o versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Todo assunto que Deus quer que tenhamos conhecimento. Deuteronômio 30, versículo 30, isso, confirma para mim. Deixa eu abrir aqui já. Um dia eu falei, por que eu não abri e confirmei, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. 29, vamos ver se é isso mesmo. Isso, obrigado, esposa. Sempre é bom ter uma auxiliadora à altura, né? Deuteronômio 29, pensei que era 30. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas. Que significa a palavra Apocalipse? Revelação? Apocalipse. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tem assuntos encobertos? Sim, mas tudo que diz respeito à revelação do bendito Deus de Gênesis, não é? Ao Apocalipse, é a palavra revelada, é a palavra inspirada. Já está completo, pronto, para o nosso uso. Mas espera aí, o mesmo Espírito Santo que trabalhou, porque o Deus Espírito Santo é o autor da Bíblia, não é? O mesmo Deus Espírito Santo que inspirou aqueles que foram usados para escrever, o Deus Espírito Santo que trouxe a revelação da palavra, agora é o mesmo Deus Espírito Santo que trabalha o que nós chamamos de iluminação da palavra, que é essa obra, dando para nós hoje a compreensão, o entendimento na palavra já inspirada, já revelada, a iluminação. Então, para um bom entendedor, para quem é estudante da palavra de Deus, não há revelação nova. Está aqui na Bíblia. Encerrou-se com João, isolado. Não é isolado, não. Ele estava o quê? Na ilha de Pátimo? Não, é outra palavra que a Bíblia usa. Vocês esqueceram também? Essa palavra? Não, tem uma palavra que a Bíblia usa. Começando o Apocalipse, ela usa esse termo. Fugiu também para mim esse termo. É um termo até exilado, isso. Exilado. Esse termo que eu queria. A auxiliadora está acertando toda, né? Valeu aquele elogio no início, né? Você tá vendo só? Elogiou a esposa, baixou a sabedoria nela. Exilado, essa palavra que eu queria. João estava exilado na ilha de Pátimos e ele tem toda a revelação do Apocalipse. E Deus é muito preciso dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está aí a palavra. Deixa eu voltar lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu quero dizer então que é preciso que nós nos interessemos, preciso que nós venhamos a nos interessarmos pelo estudo da palavra de Deus, já com a consideração. Isso aqui diz respeito ao tempo presente que eu estou vivendo, como também o tempo futuro. Sabe, a Bíblia mostra o futuro, não mostra? Já parou para perceber isso?
A Bíblia fala sobre o futuro. Nós sabemos o que vai acontecer. Está aqui na palavra. Não precisa vir ninguém com aquilo que a palavra condena terminantemente. Espírito da adivinhação é condenado pela palavra, para olhar para a sua mão e dizer qual é o seu futuro. Está aqui na palavra. E Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós vimos na semana passada que ele escreve, o que ele escreve a respeito dos que já dormem, falando a respeito da ressurreição, como conforto, para confortar os irmãos, para trazer conforto. Então, falar da ressurreição nossa, do povo de Deus, é um assunto confortador, traz conforto, traz consolo, porque Paulo veio a colocar aqui no texto a morte. Ele nem usa a palavra morte, ele usa uma outra palavra no lugar da palavra morte. E por quê? Ele, no versículo 13, no versículo 14 e no versículo 15, ele não usa a palavra morte, quando ele fala de quem já morreu. Que palavra que ele usa? Ele compara a morte aqui como um sono, não é isso? Sono, dormir está relacionado à nossa atividade do sono. Eu não sou muito familiar a dormir, não. E conheço pessoas como eu. Esse negócio de dar aquela apagada não é muito comigo, não. Sair fora de órbita, né? E a minha esposa fala que eu tenho uma facilidade incrível para dormir. Vou deitando e já vou dormindo. Eu percebi isso porque ela me chama por alguma coisa, e aí eu falo: nossa, eu já estava dormindo. Quer dizer, você nem sabe que está dormindo e já dormiu, né? Então Paulo usa no versículo 13 os que já dormem. No versículo 14 ele vai usar também, porque se cremos que Jesus, olha como que com Jesus ele usa a palavra morreu. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Ele não usa a palavra morreu, mas dormem. No versículo 15, dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Por 3 vezes, 13, 14 e 15, ele vai usar o termo, a palavra, a expressão dormem. É interessante porque dormem, 14 também dormem, e o 15 dormem, referindo às pessoas que estavam mortas. Por que ele faz essa consideração? Essa figura que ele usa aqui, para a morte de Cristo, não. Tanto é que o Evangelho é terminante. Cristo morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí vai estar o que alguém comentou o seguinte: Cristo suportou a morte, porque a morte é apresentada na Bíblia como salário do quê? Romanos 6, 23, a morte é o salário do pecado. E porque suportou todo o horror implicado nessa morte, Jesus suportou na cruz, a ponto de clamar: Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? É o momento do abandono de Deus para com seu filho na cruz do Calvário, tomando sobre si o meu e o seu pecado. Ele suportou todo o horror, tipo de morte que ele teve, e ele transformou para os seus seguidores a morte como o quê? Um sono. O Morris expressou isso: por causa de Cristo, a morte para os seus seguidores
foi transformada num sono. Isso que Paulo usa na inspiração da palavra aqui, vida para Paulo de Deus, dormem. Seguidores de Cristo, servos dele, estão com quem? Com ele. O interessante é que Jesus morreu e ressuscitou. E é usado o nome humano, né? Jesus morreu e ressuscitou. Ele usa o nome humano, Jesus. E a ressurreição de Cristo é um fato histórico e interessantíssimo, porque baseado na ressurreição de Cristo, nós temos também a nossa ressurreição. Amém? Tal como é válido e certo que Cristo ressuscitou, a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. E a morte, então, é descrita com essa figura, sono. Vamos lá para Atos capítulo 7, ler sobre o momento em que Estevão deu o último suspiro. Atos capítulo 7, versículo 60. Olha como a Bíblia, Estevão foi aquele diácono separado para a igreja primitiva, cheio do Espírito Santo de poder, que foi falsamente acusado de algo que ele não fizera. Pessoas foram subornadas para dizerem isso, levantaram falsas acusações contra Estevão. Mas Estevão, quando testemunhou, o que testemunhou no capítulo 7 de Atos, para os seus algozes, os seus inimigos, Estevão foi severo, criterioso em apontar as atitudes erradas deles. Mostrou abertamente, de maneira destemida, que aqueles judeus tiveram parte, mataram a morte de Cristo. Eram descendentes que tinham matado os profetas que anunciaram a vinda de Cristo. Eles foram traidores. Ele usa essas palavras no versículo 52, homicidas, dizendo que eles tinham recebido a lei por ordenação dos anjos e não eram guardadores da lei. E diante dessa acusação imposta a eles por Estevão, que era a realidade, eles se enfureceram contra Estevão e decretaram o seu apedrejamento. Expulsando da cidade, eles o apedrejaram. E Estevão, em invocação, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz, o versículo 60, vamos lá então: e pondo-se de joelhos. Imagina bem, alguém sendo apedrejado, se coloca de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, o que aconteceu com Estevão? Adormeceu. É a palavra usada aqui, a figura usada no lugar da morte. É assim que Deus leva-nos a entender dos seus servos. Para Deus, Estevão adormeceu, dormiu no Senhor. Tem mais? Deixa eu pegar um outro exemplo que nós temos aqui. Atos
13:36. Está pertinho aí, Atos 13:36. Aqui é de Davi, servo do Senhor. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Usando também a palavra dormiu para Davi. João 11:11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Aqui é interessante porque Jesus tem a informação no começo do capítulo que aquele que ele amava, Lázaro, estava doente, estava enfermo. E Jesus ainda fica no lugar em que estava alguns dias. E o interessante é que Jesus falou para os discípulos, quando ele recebe a informação de que Lázaro estava enfermo, através das irmãs Marta e Maria, ele diz para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, não era para que ele permanecesse morto. Essa seria a melhor colocação. Mas ele fala, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Tá. E Jesus, então, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois ele volta para Judeia e fala para os seus discípulos que vai para lá, porque Lázaro, nosso amigo, dorme, versículo 11, mas vou despertá-lo do sono. Que sono era esse, irmãos? A morte, estava morto. Estava lá estava sepultado, estava no sepulcro. E ficou no sepulcro por quantos dias? 4 dias. 4 dias. Já imaginou? Ouvindo. Ele deu uma preliminar do que vai ser a ressurreição, né? Ouve a voz e vão sair dos sepulcros. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. 1 aos Coríntios 15, 6. Deixa eu chegar lá nesse texto. Aqui o pessoal que viu Jesus ressuscitado, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Pessoas tinham partido para a eternidade. Se estes convertidos, estes crentes, eles estão dormindo em Jesus. O texto lá de 1 aos Tessalonicenses, eu tenho sempre que folhear minha Bíblia para chegar lá. Assim também aos que em Jesus dormem. Ou seja, estão com Cristo. A Bíblia diz, ausente do corpo, presente com o Senhor. O que Jesus disse para aquele malfeitor que o reconheceu como Senhor e Salvador na cruz do Calvário, quando Jesus estava na cruz no Calvário? Hoje estarás comigo no paraíso. Estevão, nos momentos finais da vida dele, ele vê os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus, já aguardando para receber o seu servo. Quem parte para a eternidade está muito consciente
parte para voltar. Porque os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Ele quem? Ele, Jesus. Este fato estabelece para nós, além de conforto, Esther, o segundo ponto, a certeza da ressurreição. Há um conforto a respeito da ressurreição e a certeza da ressurreição. Os que são de Jesus vão estar com Ele, estão com Ele, vão voltar com Ele, vai trazer com Ele. É só uma questão, naquele momento, de num abrir e fechar de olhos, eles vão ressuscitar. E antes dos vivos, vão subir para encontrar o Senhor nos ares. Amém? Deus quer trazer consolo para nós, convicção, certeza a respeito da ressurreição. Agora é preciso entender algo muito importante. A gente vai saindo da ignorância para o conhecimento adequado. Houve um momento que as pessoas, e para algumas pessoas hoje é assim, é uma só ressurreição. Não. Tem duas ressurreições, tem ressurreições com momentos diferentes. A primeira ressurreição acontecendo no momento do arrebatamento, quando Jesus vem nos ares. Eu falei para você que é um acontecimento secreto. Então já tome a demonstração e pode falar isso para a pessoa com toda convicção. Está chegando a hora em que o maior acontecimento no planeta Terra, que vai chamar a atenção da opinião pública de norte a sul, leste a oeste, vai causar o maior impacto mundial antes de ocorrer a grande tribulação, é o arrebatamento. É o grande impacto, porque onde a pessoa estiver, ela vai ser arrebatada. Eu vou tocar ainda. Então, o que acontece? Quando nós falamos a primeira ressurreição, que o Apocalipse vai mencionar, bem-aventurado aquele que tem parte da primeira ressurreição, tem a segunda ressurreição. Tanto quanto o julgamento, as pessoas pensam, vai ter um julgamento geral. Não, são vários julgamentos. Já está em evidência o primeiro deles. Já está acontecendo o primeiro julgamento. Você sabe qual que é? O julgamento da cruz. É este julgamento pelo qual eu e você já fomos confrontados quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Os salvos vão participar do julgamento das obras. Isso é para salvo, não é para perdido. O julgamento do grande trono branco vai acontecer após o milênio, após o período em que Jesus vai estar reinando por 1000 anos aqui na terra, porque ele vem nos ares, o arrebatamento acontece. Eu mencionei para você o julgamento das obras, o casamento da igreja com Cristo, quando então ele vai retornar com os seus numa vinda então para pisar na terra triunfal, começar-se-á naquele momento o milênio. É o momento que Satanás vai ser preso por 1000 anos, ele vai reinar por 1000 anos. No fim do milênio, Satanás é solto, vai sair a enganar, há um combate, e depois tem o julgamento do grande trono branco, que é o julgamento dos perdidos. E é esse julgamento que Paulo fez questão de mencionar para a igreja de Corinto, que os membros daquela igreja, o povo de Deus, vai participar como auxiliares nesse julgamento do grande trono branco. Nós vamos participar auxiliando o juiz, e o juiz é o Senhor Jesus Cristo. Paulo menciona isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Deus, através de Cristo, vai julgar. Então aquele que foi no momento do sofrimento de Cristo, tudo aquilo que aconteceu com ele,
exposto ao vitupério, ao desprezo, à vergonha. Soldados que o cuspiram, colocaram coroa de espinho na sua cabeça, escarneceram, zombaram. Estes mesmos irão contemplar o Jesus, o mesmo Jesus. O texto faz a questão de dizer, o mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor vai assentar-se no trono do julgamento. Amém. Todo olho o verá nesse momento. Ele virá com poder e glória. É o futuro tão próximo, tão próximo, tão próximo nosso. Então a certeza, essa convicção, não há dúvida. Os mortos, por quem lamentamos hoje, alguém diz, estão todos vivos com Deus. Amém? Que conforto poderia trazer para nós? Quando um ente querido parte, às vezes você perde um ente querido com 90 anos, 100 anos. A pessoa está mais para lá do que para cá, né? Eu me lembro do Sr. Luiz Gomes, a última visita, o último contato com ele no hospital, ele disse, irmão, eu estou pronto para partir. Se Jesus vier me buscar, quer dizer, estava pronto para render o espírito, morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Nós não aceitamos muito a ideia da morte, mas a morte é muito real no nosso cotidiano. De vez em quando ela vem até por atacado, de forma coletiva, né? Como essa semana aconteceu, de 12 jovens estudantes terem suas vidas ceifadas num acidente. A morte é muito real, é muito vívida a sua realidade. Não tem um dia sequer em que pessoas estão partindo para a eternidade, mundialmente falando, enquanto esse momento que eu estive pregando aqui, imagine você quantas pessoas não deram o último suspiro. E como eu disse, e vou concluir hoje à noite, porque a semana que vem nós vamos falar do versículo 15 em diante. Como é triste quando a pessoa não tem esperança. Como é triste não ter conforto, não ter nenhum consolo. E a própria pessoa que parte para a eternidade, quando a pessoa tem Cristo, é apenas uma questão que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo, amém? O viver é Cristo. A minha vida só tem sentido em Jesus. Só vale a pena viver se vivemos para Jesus. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro, o morrer é ganho. E chegou um dia que Paulo colocou o seu pescoço para ser decapitado por causa do seu testemunho para Cristo. Mas está dizendo assim, para mim o viver é Cristo. Ele encerrou os seus dias combatendo o bom combate, guardando a fé, completando a carreira. Paulo foi alguém que viveu nos seus dias com um entusiasmo, no seu ministério, com um vigor, como se Cristo fosse voltar nos seus dias. Mas ele partiu, ele deu o último suspiro. Ele havia escrito em 2 Coríntios capítulo 5, ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo. Você está indo para estar com Cristo. Jesus fez com que perdêssemos o medo da morte por causa dele. É como um sono que leva você a adormecer. E você adormece e desperta na eternidade. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois dessa vida, a eternidade. Jesus declarou, dentre os eu sou de Jesus, aquele que tanto como todos os demais nos marcam. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Há no original colocações diferentes, porque a pessoa que crê em Cristo, ela não vai experimentar a segunda morte. E se morrer a morte física, ela tem vida eterna. Ela vai participar da primeira ressurreição. Isso tem que trazer conforto, consolo aos nossos corações. Estamos indo para Jesus. Ou pela morte iremos encontrá-lo com uma certa antecipação do que do encontro nos ares, quando ressuscitaremos e subiremos primeiro do que os que estiverem vivos, mas os que estiverem vivos serão arrebatados com corpos transformados e vão encontrar o Senhor nos ares para estarem para todo sempre com o Senhor. Agora nós estamos com Cristo na manifestação do agir aqui na terra do Espírito Santo. Eu estou convosco todos os dias, mas muito melhor quando estivermos e o veremos face a face. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. Na semana que vem versículo 15, 16 e 17, possivelmente o 18, e a gente então, se Jesus não voltar, se voltar, aí você vai para o ar mesmo, você vai ficar lá mesmo, aí você vai encontrar ele nos ares. Mas se ele não voltar até lá, nós vamos estar nesse assunto, e depois vem o capítulo 5, que vai trabalhar mais ainda sobre a volta do Senhor Jesus. E 2 Tessalonicenses nem se fala, né? Há pessoas desesperadas agora, e há pessoas com dúvidas, e há pessoas vivendo a mais completa ignorância possível. Estão padecendo, porque não têm o conhecimento de Deus. E Paulo diz que é para nossa vergonha, né? Nós precisamos intensificarmos o evangelismo. Vamos orar nesse momento. Damos a Ti, ó Deus, graça. Ó Pai, trabalhe na obra do Senhor. Só o Senhor pode trazer a compreensão que precisamos. Ó Deus, que possamos ter a consideração, vivendo hoje, estudando a Tua Palavra, falando sobre a volta de Cristo, que possamos viver como se Ele estivesse voltando hoje, para que tenhamos vidas santificadas e possamos praticar um evangelismo intenso, com mais disposição, vigor. Ó Deus, que não venhamos ser homens e mulheres do Senhor acomodados, mas sim despertados. Desperta-nos, ó Deus. Pai, que esse assunto seja um assunto que ganhe a nossa compreensão, seja um assunto que por ele venhamos apresentar para qualquer pessoa a esperança que há em nós. Esse assunto trabalha a nossa esperança. O amor, a fé, o amor é a esperança. Ó Deus, abençoa-nos. Abençoe o Teu povo aqui. Confirma a Tua obra, Deus. Oramos crendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele está voltando. E há pessoas que estão sem Jesus. Clamamos, Deus, que a misericórdia do Senhor alcance estes. Abençoe esta pregação, Deus, este ensino, que ele chegue até pessoas que dele precisam. Clamamos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Amém.